E aí galera, tudo bem? Passando aqui pra falar que, pô, que alívio, né? Pô? Nós vascaínos precisávamos dessa vitória contra o Grêmio, né? E, pra ser sincero, eu não esperava, mas que bom. O Vasco ganha de um time que tá muito mais organizado e que mostra que vai brigar por posições melhores na competição, né? O Vasco enfrentou o sexto colocado do Campeonato Brasileiro e conseguiu vencer. Vitória importante, vitória que dá moral aí pro atacante que está chegando agora, que é o Vegetti, já começou com o pé direito, né? Diferente do Pedro Raul, que não estava acertando nada. Acho que foi importante a saída do Pedro Raul e a chegada do novo centroavante. Importante aí para a carreira do Pedro Raul, né? Porque não estava fazendo nada no Vasco. Importante para o Vasco ter a esperança de gols em um outro atleta. Então mostra que o Vasco acerta nessa contratação, né? Além disso, é uma vitória em que o Vasco consegue marcar um gol em São Januário, né? Há muito tempo o Vasco não fazia gols em São Januário e não vencia jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? O Vasco até vence na competição, vence o Cuiabá, mas não vence em São Januário. E aí esse gol do Vegete quebra essas duas maldições, né? E mostra, né, para o torcedor que há uma esperança. Eu confesso que eu prefiro aguardar um pouco mais, mas não há como negar que a gente se enche de esperança, né? Em ver que o Vasco ainda tem condições de competir e tentar mudar o desfecho do campeonato que se desenha aí para uma, um outro, uma outra tragédia, né? Há tempo, acho que o Ramon Dias chega e muda, né, o ambiente, torna o Vasco um pouco mais competitivo, mas é muito nítida a fragilidade desse elenco. Com as chegadas aí do Medel, do Vegete, do Paulinho, né, e de outros nomes que podem mudar um pouco mais o comportamento do time dentro de campo, acho que o Vasco começa a possibilidade de reação na competição, né? Contra o Grêmio a gente viu um time muito mais aguerrido, muito mais concentrado em alguns momentos do jogo, aonde o Vasco buscava criar algumas oportunidades, dificultava um pouco mais para o Grêmio, né? Mas o Vasco ainda perde algumas boas oportunidades com o PEC, com o próprio Vegete, né, que acabou perdendo um gol antes de ter feito o gol da vitória. Mas é isso, né? O Vasco precisa criar muito mais, já que tem que ganhar mais da metade dos jogos para poder continuar na Série A. Tarefa difícil para o Ramon Dias, né? É uma tarefa muito difícil. O Campeonato Brasileiro não é uma competição fácil, é uma competição em que cada jogo é uma decisão, principalmente para o Vasco, né, que entra pressionado agora em todos os jogos por uma vitória. O Vasco, mesmo precisando da vitória e precisando criar, ainda é um time que tem uma capacidade de criação bem limitada, né? O Paulinho entrou muito bem no jogo, acho que essa partida contra o Grêmio mostrou que o Vasco tem aí, pode contar com o Léo Jardim, pode contar aí com o Medel, né? Pode contar com o Vegete, pode contar talvez com o Paulinho em algumas partidas fazendo jogos mais qualificados, né? Entretanto, o Vasco tem uma carência absurda, né, de marcação e criação. Na marcação, por exemplo, o Vasco dá muito espaço na intermediária, né? Os jogadores do Grêmio finalizaram muito de fora da área, alguns até sem nenhuma marcação. E mostra que se o Vasco pega um adversário que está numa noite mais feliz, com um time mais qualificado, o Vasco pode levar vários gols de fora da área, né? Já vimos isso durante o campeonato inteiro. O Vasco levando 3 gols numa partida, 4 gols até numa partida, alguns de fora da área, vários de bola parada, de cabeceios, né? Então o Vasco precisa trabalhar melhor o sistema defensivo, né? E o Vasco enfrenta na próxima rodada um time que vem aí de 3 jogos sem perder, que é o Red Bull Bragantino. O Vasco sai para enfrentar o RB fora de casa, um time que tem tirado pontos importantes de alguns adversários que inclusive lutam, né, contra o rebaixamento. Foi assim contra o Curitiba, onde o RB venceu fora de casa. Foi assim contra o América, onde o RB empata fora de casa, né? E além disso, o RB também tirou pontos importantes de times que vão brigar por coisas melhores, né? O RB Bragantino é o quinto colocado da competição, à frente do Grêmio, que é o sexto, e o Vasco vence o Grêmio, né? Uma vitória importante.
mostrando que o Vasco realmente pode fazer um campeonato diferente, né? E realmente lutar até o fim. Mas é uma tarefa difícil para o Ramon Dias, né? Infelizmente a gente não chegou até a contratação de um camisa 10. Vai fazer muita falta para esse elenco que tem uma capacidade mínima de criação. Mas acho que esses reforços que chegaram aí, que eu citei há pouco, né? O Medel, o Vegete, talvez o Paulinho, o Sebastião, são jogadores que podem agregar aí nessa reta final. Fica aqui a pontinha de esperança, embora pés no chão, a gente vai acompanhando o time, né? E a gente precisava interagir com vocês aqui até afinal de contas, quando perde a gente critica muito, né? E quando ganha também a gente tem que vir aqui e compartilhar dessa pequena esperança que a gente tem aí de uma reação de um campeonato diferente nessa reta final do Brasileirão. Bom, é isso. Tô aqui relaxado, não tinha pretensão nenhuma de gravar vídeo, de vir aqui interagir, mas aqui com minha filhota do lado, pensando no que pode ser o campeonato do Vasco daqui para frente, é a gente ir rodada a rodada, tentando pontuar na competição. São 6 pontos agora para o primeiro time fora da zona, né, de rebaixamento. E é isso. Próxima rodada contra o RB é tentar garantir aí pontuação e ir somando pontos contra o rebaixamento. Beleza? Vou ficando por aqui. Até mais.